Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a presença de Henrique, né? Isso, e a Paty também. Amém. Então agradeço a todos vocês que estão presentes aqui, agradeço aos nossos irmãos que estão nos vendo através da internet, aos amigos também, que estão buscando conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. E estou muito feliz, né, de ter os visitantes aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias. São 3 textos, todos textos curtinhos, né? Mas o primeiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos o verso 1, 2 e o verso 8, logo a seguir. Depois temos mais um texto e mais um outro, que é um versículo só. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1, 2 e o 8. Todos acharam? Amém. Então diz assim o texto sagrado: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Versículo 8 agora. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos agora lá para o capítulo 4, do mesmo livro, Atos, verso 31. Glória a Deus. E agora, Atos, no capítulo 4, versos 31 e o verso 33, somente esses 2 versos. Diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E agora o último texto, Marcos capítulo 16, apenas o verso 20. Marcos 16, 20. Diz assim o texto sagrado: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Amém. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a Tua palavra que acabou de ser lida. Deus querido e bendito, venho te pedir que agora o Teu Espírito que fale. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade. Usa-me, ó Deus, de acordo com o Teu propósito. E não deixe que eu atrapalhe aquilo que Tu tens a falar ao Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Bom, é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, porque quando nós vamos para o livro de Atos, né? Embora o nome seja Atos dos Apóstolos, ao ler o livro, nos impressionamos tanto, pelo menos no meu caso, eu me impressiono tanto com os feitos ali registrados, todos aqueles milagres, aqueles sinais maravilhosos, né? Que fica difícil você dizer que aquilo são Atos dos Apóstolos. Na realidade, são Atos do Espírito Santo. E no meu ponto de vista, o título mais correto seria esse: Atos do Espírito Santo. Porque se não fosse Deus, nada daquilo teria acontecido. Vocês parem para pensar. Para pensar. Vocês veem Jesus sendo assunto ao céu, falando que uma promessa viria sobre eles, que eles deveriam estar reunidos para que essa promessa viesse sobre eles. E aí o Espírito Santo desce sobre a igreja, e a partir dali
toda a história na face da terra muda completamente, né? Aí você começa a ver todos aqueles sinais prodigiosos, você vê Estevão, né, fazendo sinais que o povo, deixava o povo atordoado, você vê os apóstolos sendo presos, o caso de Pedro, por exemplo, as algemas caindo, o cara estava amarrado, gente, ele estava acorrentado entre dois soldados. Na frente da cela dele tinha mais dois, mais na frente tinha mais dois. Ele estava dentro de uma guarnição romana alta, uma prisão de segurança máxima, se a gente quisesse colocar isso de uma forma mais atual, uma prisão rigorosíssima, né? No entanto, a Bíblia diz que o anjo tocou Pedro, as algemas miraculosamente caíram da sua... E não é essas algeminhas que a gente tem hoje aí com fora, não, era trancas de ferro, coisas pesadíssimas. Elas simplesmente se soltaram dos punhos de Pedro. De repente a porta da cela abre, gente, e os caras estão lá acordados, né, vendo tudo e não vendo nada. E Pedro sai, a outra porta abre, a outra abre, ele passa por todas as guarnições ali. Quando ele vai ver, ele está no meio da rua, tá? E aí ele segue para a casa dos seus amigos, dos seus irmãos. E aí eu fico pensando, isso é cena de filme, só que a produção é muito mais sofisticada. E aí você começa a ver Filipe, de repente ele estava aqui com o eunuco, pregando para ele, né? O Senhor manda ele encostar ali na carruagem, e ele começa a pregar para o eunuco, o eunuco se converte, na mesma hora ele é batizado, e de repente, cadê Filipe? Sumiu. Para onde ele foi parar? Em Azoto, foi para um outro lugar, bem distante de onde ele estava, no estalar de dedos. Gente, é o que está registrado na Bíblia. E você começa a ver coisas tremendas acontecendo ali no livro de Atos. É impossível você ler Atos e não ficar empolgado com aquilo que está escrito ali. E você falar assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo, Senhor? Foi assim esse negócio? E foi, meus irmãos, foi exatamente assim. A igreja orando, quando Pedro chegou, a igreja orou, Pedro entrou, eles continuaram a oração, e naquele momento, ao terminar a oração, quando eles pediam a Deus, Senhor, nos dá mais ousadia, mais intrepidez, para pregarmos a Tua palavra, a Bíblia diz que o chão tremeu. Vocês já pararam para pensar isso? Numa das nossas reuniões de oração, a gente está orando, Deus derrama o Teu poder, e aí o chão, você ali, aconteceu com eles. Ao mesmo tempo que eu fico empolgado com tudo isso, ao mesmo tempo eu me pergunto, cadê isso nos nossos dias, irmãos? Aonde é que está tudo isso? E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Nesses textos que eu li aqui, mostram, dá uma palhinha muito fraquinha do que realmente aconteceu nos dias de Atos. Naqueles dias memoráveis que a igreja estava crescendo, que as coisas estavam acontecendo, Pedro pregava, 3.000 se convertiam. Para pensar nisso. Uma pregação simples, onde ele praticamente faz um relato dos fatos. 3.000 almas se convertem. Queridos, eu fico empolgado com tudo isso, porque eu sei que isso é possível, pois isso aconteceu um dia. No Antigo Testamento, nós temos 88 referências à pessoa e obra do Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante, o Espírito Santo, nesse período, ele vinha com um objetivo específico. Cumprido o objetivo, ele se retirava. Então nós vamos ver isso em vários exemplos na Bíblia. Eu vou citar apenas alguns aqui. Por exemplo, Otiniel, lá em Juízes 3:10, diz assim:
Otiniel foi um juiz, tá? Um dos libertadores de Israel nesse período. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. O Espírito do Senhor tomou Otiniel, se apossou dele. Acompanhe comigo. Gideão, muito conhecido de todos nós. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. O Espírito do Senhor se apossou de Gideão. E o mais conhecido de todos os juízes, Sansão. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Este homem matou 1000 soldados, altamente treinados, com uma queixada de burro, de jumento, porque o Espírito do Senhor tomou conta dele. Amém. Não tem nada a ver com o cabelo de Sansão. O cabelo dele era o símbolo da aliança, do voto que ele tinha sido feito, que ele tinha feito, né? Os pais deles tinham feito, do voto de Nazireu, e aí você não raspa o cabelo. Mas a força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava no Espírito do Senhor quando se apossava dele. Quando o Espírito de Deus tomava ele, não tinha ninguém que encarava Sansão. Imagina um cara sozinho matar 1000 pessoas. Gente, isso é surreal. O que eu estou relatando aqui é o que o poder de Deus faz através de um homem, quando esse homem se coloca à disposição dele. Em contraste com o Antigo Testamento, o Espírito Santo, na Nova Aliança, veio de forma definitiva morar no coração do salvo, não do crente, do salvo. Quando Jesus comissionou a igreja, ele a comissionou com o seu poder. E não é de qualquer poder que estamos falando aqui. Falamos do verdadeiro poder. O poder daquele que detém todo o poder. Irmãos, o nosso conceito de poder é quando olhamos economicamente, né, para as pessoas de poder aquisitivo mais alto, são pessoas abastadas, podem comprar o que quiserem, né? São pessoas, digamos assim, mais fluentes dentro da sociedade. Ou então nós olhamos para o poder dos nossos governantes, dos países, né, que estão ao nosso redor. Aquele ali tem 1000 ogivas nucleares. Mas aquele ali tem 2000. Aquele ali tem 300 ogivas. Aí nós temos um gordinho safado, né, lá na Coreia do Norte, que fica o tempo todo brincando com os foguetinhos dele para cima e para baixo. Então, a nossa noção de poder, tá, é uma noção completamente equivocada. O poder é esse aqui. É o poder que emana do trono de Deus. É o poder que sai dele. É esse poder que é o verdadeiro poder. Por isso, quando somos ensinados a não temermos o mal, quando somos ensinados desde pequenininho, né, quando a gente começa a ler as Escrituras e os nossos mestres começam a nos ministrar, nossos pais começam a nos falar do Deus Todo-Poderoso e nos ensinam a confiar nele, é porque o verdadeiro poder está nele. E não importa o que aconteça com esse planeta, gente, não importa se amanhã, se dia 1º de novembro tiver greve de caminhoneiro e faltar comida nas prateleiras do mercado. Não estou dizendo que a gente não deva tomar as nossas precauções, não é isso. Eu estou falando de você deixar o medo penetrar no seu coração e dizer, meu Deus, acabou tudo, e agora, como é que vai ser? E a Covid? E não sei mais o que? Aí você não dorme, você não anda, você não vive, porque o medo toma conta do seu coração, simplesmente porque você vê nas circunstâncias que estão ao seu redor
aquilo que te estremece, e você se esquece do verdadeiro poder, daquele que tem o controle de todas as coisas. E continuando aqui, queridos, ele comissionou a igreja com esse verdadeiro poder, o poder daquele que detém todo o poder. Jesus nos enviou o Espírito Santo para que sejamos usados por ele com o seu poder. Fica nitidamente claro, então, que tanto no Antigo como no Novo Testamento, todo o ato humano realizado de forma extraordinária na obra de Deus somente foi possível sob o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. O texto sagrado nos diz: descerá sobre vós a virtude, o dunamis, em grego, que quer dizer poder, uma habilidade sobrenatural. Este poder mudou a face da terra na primeira vez que ele veio sobre a igreja. Este poder transformou o mundo do primeiro século. O mundo foi outro depois que a igreja, cheia do poder, começou a avançar sobre ele. E o que eu acho interessante é o que está em Atos, capítulo 17, verso 6. Paulo e Barnabé estavam em Tessalônica e eles alvoroçaram o lugar. E aí o texto sagrado diz assim: não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Para pensar nisso. Quando Paulo, é Paulo e Barnabé, né? Estou correto? Logo acima vocês vão ver isso. Quando Paulo e Barnabé estavam em Tessalônica, também. Quando eles estavam em Tessalônica pregando, eles alvoroçaram o lugar. Alvoroçar, no sentido da palavra aqui, quer dizer bagunçar o lugar. Tiraram aquele lugar da rotina que eles tinham. Nós estamos falando de um mundo completamente helenizado, um mundo voltado para não sei quantos deuses, tá? Um mundo voltado para heresias tremendas. E aí esses dois camaradas, eles chegam no local e ele bagunça aquele lugar. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que estão ali dizem assim: aqueles que têm alvoroçado o mundo, ou seja, aqueles que têm tirado o mundo da sua rotina, aqueles que têm bagunçado o mundo, chegaram até aqui, estão aqui entre nós. Isso mexeu comigo, irmãos. Isso mexe comigo. Continue me acompanhando. Nós sabemos, lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o que é a mesma coisa hoje. Foi falado isso aqui na escola dominical. E será o mesmo eternamente. Está lá em Hebreus 13, capítulo 8. Então a pergunta que fica, meus irmãos, é por que a igreja hoje não alvoroça mais o mundo? Irmãos, nós temos que ser realistas e verdadeiros. Porque quando nós lemos a Bíblia nos fala a verdade. Se diz aqui que nós cristãos, quando cheios do poder do Espírito Santo, alvoroçamos o lugar onde nós estamos, é porque nós realmente alvoroçamos. E se isso não está acontecendo, algo está errado. Por que nós não alvoroçamos mais o mundo, irmãos? E por favor, não venham me dizer: mas nós somos 50 milhões de cristãos neste país. E o país está nesse estado, irmãos. E a nossa nação se encontra da forma como está. Aonde está o alvoroço aí? Aonde é que está o alvoroço? E quando eu olho para a Europa, com as igrejas fechadas, quando eu olho para os Estados Unidos admitindo heresias terríveis no seio da igreja,
Aonde que está o alvoroço nesse negócio? Aonde é que nós estamos fazendo diferença? Então, o texto sagrado de Atos, ele fala, ele nos leva nessa direção, ele nos confronta como cristãos. Tem alguma coisa errada. Não alvoroçamos nem mesmo dentro da nossa família. E não vem me dizer que profeta... mas Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa, fato verdadeiro. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, queridos, a coisa muda de figura. E esse livro santo, sagrado, ele vem nos dar essa direção. Ele vem nos confrontar neste posicionamento. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo, porque eu não estou alvoroçando o lugar onde eu estou. A começar deste púlpito aqui, não estou alvoroçando o lugar onde estou. O que está acontecendo, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque os discípulos faziam isso no passado. E tem uma corrente maligna, só chamando assim, que diz o seguinte: não, mas no início tudo isso foi necessário. Eles não tinham a Bíblia da forma como nós temos. Eram necessários esses sinais maravilhosos para despertar as pessoas. Meu Deus, qual o fundamento bíblico que se tem para esse pensamento diabólico? Porque a Bíblia diz claramente que Jesus é o mesmo, o poder é o mesmo, não mudou. Ele foi ontem, ele é hoje e será amanhã e eternamente da mesma maneira. E se as coisas não estão acontecendo, o problema está em mim. Então eu tenho que resolver isso. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Mas vamos lá, queridos. A verdade é que o problema que temos é muito mais profundo e complexo do que isto. E a partir de agora, vamos analisar melhor isso. Então eu perguntei para Deus, irmãos, como é que a gente pode corrigir isso? O que está faltando em nós? E ele me levou a um texto muito conhecido de todos nós. Lá, abram suas Bíblias, lá em Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. E vamos tentar entender que o Espírito Santo clareia a nossa mente, os nossos corações agora, que abra os nossos olhos, para que a gente possa entender por que isso não está acontecendo. Então vamos lá? Olha só o que diz, um texto que eu já li aqui, inclusive já preguei sobre isso aqui. Diz assim o texto sagrado: no ano em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, versículo 5. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor, neste texto, me mostrou 3 princípios bem elementares. 3 princípios que dá uma, digamos assim, dá uma luz no final do túnel, é uma diretriz, clareia a nossa mente em relação a essa pergunta que muitas pessoas fazem: mas
Por que não acontecem mais os grandes milagres? Porque misericórdia, irmãos, falar que aquilo que a gente vê na televisão é isso que Atos descreve, misericórdia. É uma ofensa, é uma assinte. Você chegar e dizer, puxa, quanto poder, quantos milagres. Dizer que aquilo que nós vemos lá na televisão é o que Atos descreve. Então você não leu a Bíblia do jeito que tem que ler. Então vamos lá para os 3 princípios. No texto de Isaías, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 6, o texto fala de uma visão. Uma visão. Irmãos, é fundamental que nós tenhamos esta visão de Deus. Cristão que não tem uma visão do céu clara, cristão que não tem uma visão do trono santo. Quando eu falo visão, meus irmãos, é que quando você aceita Jesus, algo acontece no seu ser, uma transformação tão tremenda, que a sua mente, ela se abre para coisas que você não conseguia enxergar antes. Antes você não conseguia ver isso. Antes você não sabia nem que existia isso. E quando você é salvo, a sua mente, o Espírito Santo, ele entra dentro de você e ele abre o seu entendimento de uma forma tal que você passa a contemplar as maravilhas que o apóstolo Paulo contemplou e que todos os santos do passado contemplaram. E essas coisas que eles viram, essa visão que eles receberam, foi a que deu forças para eles enfrentarem o que enfrentaram, a morte. E morte horrível. Queridos, a visão soberana de Deus, isso foi falado no domingo passado, esse texto aqui, e eu vou repetir, porque inclusive o Carlos mencionou de novo esta manhã, e eu percebo que o Senhor Deus quer que nós realmente coloquemos isso firme no nosso coração e não nos esqueçamos, porque somos tendenciosos, queridos, nos esquecemos muito fácil das coisas. A gente vê isso na Bíblia com a nação de Israel e nós não somos nem um pouquinho diferentes dele. Hoje o Senhor faz um milagre maravilhoso, dá água para todo mundo, água sai da pedra, e no outro dia o nego está reclamando de sede. Ah, meu Deus, é muito melhor lá no Egito. O cara tinha acabado de beber água, entendeu? Tinha acabado de comer carne e no dia seguinte estava reclamando. Nos esquecemos, irmãos. E é por esta razão que Deus, sabedor disso, nos ordena, nos manda, coloque esse negócio diante dos teus olhos. Bota isso nos umbrais da tua porta, para que você não se esqueça nunca disso. Então, queridos, a ação soberana de Deus sempre precederá a nossa ação. O seu amor sempre precederá o nosso amor. A sua iniciativa sempre precederá a nossa resposta. Se nós guardamos os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. João capítulo 14, verso 15. E se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Assim, qualquer coisa que façamos aos olhos de Deus, na verdade, será simplesmente uma resposta de gratidão. Nós estamos reagindo a uma ação de Deus. Não estamos fazendo isso de moto próprio. Entendem? Não tem nada de bom em nós. Não existe bondade alguma no nosso coração. Mas as nossas reações, elas vêm de acordo com a ação do nosso Pai. Porque Ele nos amou primeiro, aí nós o amamos. Isaías teve primeiro a visão. Qual foi a visão que Isaías teve? Ele viu Deus assentado em seu trono de glória. E todos os espaços estavam preenchidos com as orlas dos seus vestidos. O que isso significa? Presta atenção. Isaías, ele vivia no tempo do rei Uzias. Um rei muito inteligente, um camarada,
olha, de elementos assim que este mundo precisava hoje. Um camarada centrado, corretíssimo, um verdadeiro empreendedor. Ele desenvolveu o comércio da época de tal maneira que Israel nunca viveu um momento tão próspero. Israel não, Judá no caso, porque Uzias reinava sobre o reino do sul, que era Judá. Então, Judá não viveu um tempo tão próspero como esse, debaixo do governo de Uzias. Isaías viveu, cresceu, sob a égide de Uzias. Então ele se beneficiou, né, de todos aqueles de toda aquela coisa, de todas as estratégias que Uzias tinha feito na nação. Ele usufruiu da economia próspera, pujante, ele usufruiu da tecnologia, porque Uzias ele conseguiu construir coisas, né? Equipamentos, equipou o exército dele, e ele teve ideias mirabolantes e maravilhosas que contribuíram tremendamente para a sociedade da época. E o Isaías viveu nesse período. E olhem como é que ele começa o texto. No ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu Uzias. Por que ele falou isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o referencial de Isaías era Uzias. E quando Uzias morreu, o seu referencial se foi. Foi embora. E agora o coração dele se encheu de medo. Mas como é que vai ser agora? Nós não temos um cara tão inteligente quanto esse. Nós não temos um camarada que consiga fazer essas coisas mirabolantes que ele fez. Olha nossa nação, como ela está próspera. E agora, como é que vai ser? Então, no ano que morreu o rei Uzias, Deus pega Isaías. Vem cá, e vou te mostrar um negócio. E Deus dá a Isaías uma visão. E quando ele recebe essa visão, a visão é de Deus assentado no trono. Não um Deus correndo de um lado para o outro. Não, ele estava sentado, tranquilo. Porque o verdadeiro soberano, ele não tem preocupações. Tudo está sob o controle dele. Não, ele não precisa se preocupar nada, porque nada acontece sem a voz dele se manifestar. E detalhe, olha o detalhe do texto. E as orlas do vestido desse Deus Santo preenchiam todos os espaços. O que significa isso? Que não há nada, absolutamente nada neste universo criado por ele, que Deus não ocupe. Deus ocupa todos os espaços. Não há nada, absolutamente nada em todo este universo que aconteça sem que Deus tenha domínio sobre, sem que ele tenha autoridade sobre. Ele é soberano, ele é tremendo, ele é poderoso. Deus pega Isaías, leva para esse momento. Vem cá, eu vou te mostrar qual é o verdadeiro poder. Está falando que Uzias era o cara? Eu vou te mostrar quem é o cara. Vem aqui. E foi o que ele fez com Isaías. Isaías contemplou aquela coisa toda, terrível, tremenda. Uma visão que ele nunca poderia imaginar que um dia, que podia existir algo assim. E aí ele vê os serafins, aqueles seres de fogo resplandecentes, sobre esse Deus, ministrando a ele. E esses santos seres, né, cobriam seus pés, cobriam seus rostos, em sinal de reverência a esse poder tremendo. E olha o detalhe do texto, olha o que o texto diz. E clamavam uns para os outros, não clamavam para Deus. Deus não precisa saber que ele é santo, que ele é poderoso. Ele é o eu sou, entendeu? Ele não precisa da nossa opinião. Então, estes seres não clamavam para Deus, mas clamavam para quem? Olha o texto. O texto diz, clamavam uns para os outros, para as hostes ali, todos aqueles bilhões e bilhões de seres celestiais estavam ouvindo. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o grande dominador, o que reina sobre todas as coisas.
E nada acontece sem a autorização dele. Isaías viu isso. E aí o que acontece, meus irmãos? Quando Isaías olha toda essa magnificência, todo esse poder glorioso, e ele se lembra de Uzias. Uzias está desse tamanhozinho, apagadinho. Ele começa a perceber que Uzias não é nada. Quem é tudo é Deus, é Ele. Deus dá um choque em Isaías. Dá um choque nele. Para que ele possa entender e compreender quem é a sua referência. Quem deveria ser a sua referência. É muito interessante isso, meus queridos irmãos. Uzias era o referencial de Isaías. Vocês vão ver toda a obra de Uzias lá em 2 Crônicas, capítulo 26, 7 e 8, 2 Reis, 14 e 22. E por isso que Isaías tinha essa impressão. Mas quando Deus mostra para ele isso, ele muda completamente a opinião dele. Ele fica transtornado. Ele percebe quanto ele estava errado, o quanto ele estava longe da realidade, como nós também estamos. Entendam. As coisas não acontecem mais como antigamente, porque nós perdemos essa visão, irmãos. Estamos como Isaías, olhando para o nosso referencial terreno. Você pega o teu extrato bancário, meu Jesus, estou no vermelho. Como é que eu vou fazer? Você vai no mercado, você vai com uma lista monumental e só consegue comprar os 4 primeiros itens. Você vai abastecer seu carro e você descobre que não dá para botar nem um 10% do que você pensava em colocar. E você começa a ver o mundo todo se degladiando. Você liga a televisão, as notícias são péssimas. As expectativas que nós temos e as perspectivas do futuro não poderiam ser piores. E as pessoas se enchem disso, se inundam disso, e aí se trancam nas suas casas com medo, com receio de viver, com medo de saírem nas ruas, com medo de desempenharem as suas funções, fazerem o seu trabalho, abandonam completamente a esperança. Por quê? Porque estão com a visão de Isaías. Uzias era o referencial dele. Compreende, irmãos? Como é que o Espírito Santo pode nos usar se nós não temos a visão correta? Estou falando isso para mim, tá? Porque foi para mim que Deus falou isso. Como é que Deus pode me usar se eu não tenho a visão correta? A visão de Deus assentado no seu trono. Um soberano, quando ele está assentado, é porque eles têm o controle de todas as coisas. O símbolo do soberano assentado é esse. É essa mensagem que o soberano passa para todos os seus súditos quando ele está assentado. Eu não estou preocupado com nada, porque nada acontece sem eu mandar. Mas vamos para frente. Amém. O que acontece com Isaías depois dessa visão? Ele dá um grito. Ele diz: ai! Ai! E ele fala de uma maneira. Vamos pegar o texto aqui esse texto que está em Isaías. Quando ele fala assim: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele momento, Isaías reconhece, aí que começa, gente, todo um processo. Primeiro Deus te dá a visão. Você teve a visão, mas ela só não é suficiente. Deus dá o start. Lembram-se do que eu li agora há pouco? Não há nenhuma reação nossa que não tenha tido uma ação anterior de Deus. Deus buscou Isaías. Foi Deus que puxou Isaías. Deus levou Isaías para um lugar e deu a visão para ele. Deus se antecipou. No entanto, precisa que agora tenhamos a contrapartida, que é nossa. E qual foi a contrapartida de Isaías? A contrapartida dele foi ele dar um grito e dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
O que vai ser de mim? Naquele momento, Isaías percebe a sua insignificância, irmãos. Ele vê que Uzias não era nada, e ele muito menos ainda. Ele vê diante de toda aquela gloriosa experiência, onde ele via aqueles seres poderosíssimos. Gente, imagine um camarada vendo um serafim, primeiro vendo o trono de Deus, já está todo quebrado só lá nesse primeiro momento. Aí vem os serafins sobre Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí, toda aquela experiência gloriosa faz aflorar no coração de Isaías todo o pecado. Ele passa a ter uma compreensão que ele não tinha antes. Por que ele não tinha antes? Porque o referencial dele era terreno. Vou me preocupar com o pecado para quê? Se as minhas referências todas estão aqui, para que eu vou me preocupar com o pecado? Mas quando você tem a visão do céu, irmãos, é impossível você chegar diante de Deus e não cair no chão durinho, prostrado, sabe? E dizendo: ai de mim, Senhor, tem misericórdia. Fazer como aquele camarada que subiu no templo e bateu no peito e disse: Senhor, sê propício a mim, miserável pecador. Entendem? É impossível nós chegarmos diante de Deus, irmãos, e não termos esse sentimento dentro de nós. Foi o que aconteceu com Isaías. Aí ele dá esse grito, ele se humilha diante de Deus. Ele reconhece a sua miudeza, a sua insignificância. Ele vê que ele não era absolutamente nada. E aí o que acontece? Deus de novo. Outra vez. Deus manda um serafim pegar uma brasa do seu altar, do altar de Deus. O serafim vai lá, pega a brasa como uma tenaz, toca nos lábios de Isaías e diz: o teu pecado foi retirado, você está perdoado agora. Ele foi naquele momento purificado do seu mal. Um ato de Deus. Ele não podia fazer isso. Isaías não tinha como fazer isso, mas Deus tinha. E Deus dá a ordem para que isso que aconteça. Irmãos, esse processo, ele é um processo que nos toca de forma tão profunda, mexe tanto conosco, tá, que é impossível você não reagir e não ter reações, tá, diante de toda essa grandiosidade desta visão. E o que o Senhor está nos mostrando aqui é exatamente isso. Quando ele grita o ai, Deus manda que um dos serafins o toque com a brasa do seu altar, tirada com uma tenaz. Só assim o pecado de Isaías fora perdoado, demonstrando que somos totalmente dependentes de Deus para a sua justificação. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos 5:1. Tendo sido justificados pela fé, agora temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Queridos, Deus, mais uma vez, age a nosso favor, como ele fez com Isaías. E por último, queridos, dentro desse processo, então nós temos primeiro uma visão, precisamos da visão de Deus. Depois precisamos da humilhação. Irmãos, precisamos nos humilhar diante de Deus. E o nosso conceito de humilhação é o mais terrível de todos, porque não entendemos o sentido exato da humilhação. Quando você se humilha diante de Deus, você reconhece que você não é nada. Nada. Deus, eu não sou nada. Eu não sei fazer nada, eu não posso nada. Falamos isso aqui no domingo passado. O que eu tenho não é meu, é teu. Não é porque eu estou te dando não, porque sempre foi teu. Sempre foi teu, Deus. Eu que usurpei, eu tomei isso para mim achando que era meu. Mas sempre foi teu. O Senhor me dá o direito de uso, de usar de algo que é teu. Nem o corpo que nos cobre é nosso, é de Deus. Tudo é dele, irmãos.
Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, no nosso entendimento. Precisamos ter isso ardendo como chama viva na nossa cabeça, de que nada é nosso, de que não somos nada, não temos nada para dar para Deus, nada para oferecer para Ele. No entanto, Deus faz essas coisas tremendas. Eu me impressiono de ver Deus pegando Isaías, que não era nada, e fala para Isaías assim: vem cá que eu vou te mostrar quem é o dono do verdadeiro poder, e dá essa visão maravilhosa. Isaías reage a essa visão e Deus reage na contrapartida também. E agora, queridos, vamos falar de uma coisa que é o último degrau desse processo. Esse é o último degrau. É o degrau mais penoso, mais difícil. É um degrau que vai exigir de você, como é que eu posso dizer? Um despreendimento, porque me falta a palavra, um despreendimento de tudo que você é, de tudo que você significa nesta terra e de todas as coisas que existem aqui. Despreendimento. Peguem o exemplo da vida do apóstolo Paulo. Uma coisa que sempre me impressionou, não tinha tempo ruim para esse cara. E aí a gente tem assim, a vida do Paulo deve ser uma vida maravilhosa, né? Um cara que andava em cima das nuvens, né? Os anjos vinham alimentá-lo, mas não é assim que nós lemos na Bíblia. Então o que acontece com Paulo? O que faz Paulo ser o Paulo que nós vemos na Bíblia? Isso que vamos viver agora, esse desprendimento. E aqui, meus irmãos, está a entrega, a rendição incondicional. São 3 pontos de um mesmo processo: a visão de Deus, a humilhação, a nossa humilhação diante dele em reação a esta visão, e por fim, no reconhecimento que você tem de que você não é absolutamente nada diante de Deus, vem a sua entrega. E aí, queridos, eu queria realmente enfatizar esse ponto, porque o conceito de entrega que nós temos, ele não é o conceito bíblico. E é isso que o Senhor está me mostrando aqui. Quando Ele me deu esses textos, quando Ele começou a falar ao meu coração, o que você entende como entrega não é a forma como Deus diz que é, conforme a Bíblia nos ensina. Então, queridos, é o ponto mais difícil de todo o processo. É o último degrau do despojamento. É a nossa renúncia, a nossa rendição incondicional. Rendição incondicional é aquela que você entrega tudo, não reivindica nada, fica quieto no teu canto e só obedece. É assim que foi feito. Lá na Segunda Guerra, quando o Japão se rendeu, não fez armistício. Muita gente fala que foi um armistício. Não foi armistício. Armistício é um acordo. Você fica aqui, eu fico aqui, tá tudo bem e tal. Rendição incondicional não tem acordo. É unilateral. Só o vencedor que diz, vai ser assim. Aí você baixa a cabeça e diz, amém. Será assim. Entendem? Falta-nos a rendição, irmãos. O que nós estamos fazendo é acordo. E Deus não faz acordo. Deus não faz acordo. E foi o que mais falou comigo. É neste momento que demonstramos verdadeiramente quem somos e o que entendemos de Evangelho. Se não vejamos os textos abaixo e o que eles nos ensinam sobre isso. E quem puder me acompanhar nessa leitura, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, é um texto curtinho, versos 6, 7 e 8. 1 Coríntios 15, versos 6, 7 e 8. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Esse texto aqui, tá, é Paulo falando de como Jesus, antes de Jesus ser assunto ao céu, durante 40 dias, logo após a sua ressurreição, ele andou nesta terra. 40 dias ele se manifestou fisicamente para as pessoas que dantes o seguiam, mostrando para todos, eu ressurgi,
da sepultura. Agora eu vou para o meu Pai, e o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Então preste atenção, todo mundo viu. Vocês tentem imaginar a expectativa dessas pessoas. Porque cerca mais ou menos de 40, 50 dias antes, esse mesmo Jesus estava pendurado no madeiro, sangrando, com uma coroa de espinhos enterrada na cabeça dele. Eles viram o soldado romano vir com a lança e rasgar a lateral do corpo de Jesus. Eles viram o sangue de Jesus escorrendo. Eles viram Jesus dar um brado na cruz, dizendo: está consumado, acabou tudo, já está tudo pronto, não precisam fazer mais nada. Eles contemplaram tudo isso. A maioria, se não todos, esmagadora daquele grupo que o seguia, falou: pronto, nossa esperança se foi. Acabou, porque a própria Bíblia diz que nem eles criam naquilo que Jesus falava. Agora vocês imaginem esse mesmo Jesus, que dantes eles tinham visto desta maneira, agora estava ali na frente deles ressurreto, vencido a morte, pronto para assentar no seu trono de glória novamente. Que coisa tremenda! E vocês veem, imagine aquilo, o sentimento que rolou dentro dessas pessoas. Ficaram esfuziantes. A razão da vida delas estava ali na sua frente. Eles pularam, eles abraçaram, eles gritaram aleluia e glória. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 6, mais de 500 pessoas. Não foi meia dúzia, foram mais de 500 pessoas. Está escrito aqui. Abramos nossas Bíblias agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, novamente, nos versos 13 ao 15. Prestem atenção nisso. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Vamos agora dar uma pausa aqui e vamos avaliar aqui. Eles estavam em plena festa de Pentecoste, a segunda festa mais importante dos judeus. Páscoa, Pentecoste, fugiu o nome da outra agora. Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. As três principais festas. Estas festas eram obrigatória a presença para os nativos. Para quem era judeu, ele não podia estar fora dessas festas. Ele era obrigado a estar. Segue a minha linha de raciocínio? A Bíblia diz que tinham 500 e que viram Jesus. 500 pessoas. E Jesus deu uma ordem para eles: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Todo mundo estava em Jerusalém, meu irmão. Todo mundo estava lá. Mas quantos estavam no cenáculo? Olha o que o texto diz. O texto fala de que quando a multidão estava junta, era mais ou menos 120 pessoas. Mas o que eu acho interessante é que nos versos 13 e 14, menciona que somente alguns desses é que estavam permanentemente juntos. Então a gente não pode dizer ao certo se foram os 120 ou se foi este grupo de irmãos que estavam ali. 500 pessoas, irmãos. Cadê as outras? Se eu considerar os 120, cadê os outros 380? Onde é que eles estão? Onde é que eles aparecem aqui? Vocês entendem o que eu estou falando? Entrega vai muito mais além do que você derramar lágrimas,
do que você jurar, fazer promessas de amor para Deus. Entrega exige comprometimento, exige compromisso. Você tem que estar comprometido com a visão que você teve. Não tem como nós manifestarmos o nosso cristianismo de outro jeito. Você não pode manifestar o seu cristianismo, tá, fazendo juras de amor, pulando quando tem um cântico gostoso, né, com os braços estendidos, louvando a Deus, gritando, se manifestando, né? Mas sai dali, acabou. Comprometimento é como o texto diz aqui, ó, verso 13, verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. E o que eu acho interessante, tá, é que a palavra todos aqui no verso 1, no capítulo 1, verso 14, fala das pessoas terem o mesmo pensamento. Não fala todos, não se refere a número, mas se refere à qualidade, ou seja, a você ter o mesmo pensamento, estar lutando pelo mesmo objetivo. De 500 que viram Jesus, meu Deus, eles viram Jesus morrendo na cruz, eles estavam lá, eles viram, porque foi em plena Páscoa. Eu estou falando, foi na principal festa judaica. Eles estavam ali, eles viram. No entanto, cadê eles aqui em Pentecoste? Onde é que eles estão? Mais de 500 pessoas viram Jesus, se emocionaram. Vendo vivo, com certeza o abraçaram, choraram, muitos até pularam de alegria, mas no dia de Pentecoste apenas um pequeno grupo estava lá. Isso é muito estranho. A entrega vai muito mais além de palavras, lágrimas, emoção. A festa de Pentecoste era a segunda mais importante festa dos judeus, que exigia quase a presença obrigatória por parte de todos os nativos. Com certeza todos estavam lá, porém apenas um pequeno grupo estava junto, obedecendo a instrução de Jesus. Permaneçam em Jerusalém, fiquem juntos, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Lucas capítulo 9, no verso 57 ao 62, diz assim: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Para onde o Senhor for, Jesus, eu vou contigo. No verso 58, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro, e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Agora prestem atenção à fala de Jesus no verso 62. Ela é tremenda. Porque Jesus olha para essa turma toda, cheia de desculpas, como nós, e diz assim: e Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Jesus diz assim: olha, ninguém que lança a mão de um compromisso comigo, mas olha para trás, o desejo de voltar, ou até mesmo de praticar algumas coisas, não é digno desse negócio. É o que a Bíblia fala, irmãos, não sou eu, está escrito aqui, e palavras que saíram da boca do próprio Jesus. O negócio, meus irmãos, é que nós tentamos amoldar toda essa conjuntura, tudo isso que o Senhor nos ensina na palavra dele, e tentamos encaixar isso dentro do nosso pensamento, do nosso modus vivendi, né? Nós queremos adaptar a palavra de Deus, e aí saem aquelas pérolas maravilhosas.
mas temos que contextualizar a Bíblia, né? Não é bem assim, meu irmão. Você está entendendo errado. Deus não quer sacrifícios. Não quer realmente, ele não quer, ele quer obediência. Ele quer que nós obedeçamos a Ele. Então ele é muito claro. Se você bota a mão no arado, se você assume um compromisso com Deus, mas olha para trás, você não é digno dele. Ele está observando isso, ele está me observando, irmãos. Ou vocês acham que não? Hã? Agatocles, tirano de Siracusa, numa expedição marítima contra Cartago, ao desembarcar, mandou queimar todos os seus próprios navios e marchou contra Cartago, cujos habitantes derrotou. Fez isso preste atenção, fez isso para anular para si próprio, olha só, para si próprio, anular para si próprio e a seus comandados qualquer possibilidade de fuga ou desejo de voltar atrás. Isaías, diante de uma demanda premente de Deus, qual foi a demanda? O mundo está se perdendo. Eu preciso que alguém vá lá e fale da minha mensagem. Eu preciso que alguém vá lá e explique para eles que eles não precisam ficar sob este jugo maligno que vai levá-los para o inferno. Eu preciso que alguém esteja lá e fale isso para eles. Mas quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Deus falando, queridos. Era Deus falando. Quem é que vai por mim? Quem é que vai estar lá naquele lugar? E aí, meus queridos, Isaías, passando por esse processo, na sua entrega a Deus, na sua rendição incondicional, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Me manda lá, Senhor, eu vou. Nada mais me importa, nada mais me interessa, me manda lá, Jesus. Rendição incondicional. É aquele negócio que quando você olha para sua esposa, a pessoa que você mais ama na sua vida, no meu caso, por exemplo, o caso do irmão Reginaldo, o caso do Carlos aqui, o caso do Henrique, amamos nossas esposas com todo o nosso coração. Mas se Jesus, se ele viesse um dia pedir algo em relação a isso, você não titubeia, você abre mão. Aí você abre mão da sua esposa, e a sua esposa abre mão do seu marido. Você abre mão dos seus filhos, você abre mão da sua casa, do seu conforto, dos seus bens. Você abre mão de tudo. Porque se Jesus pedir, irmãos, é o que ele fez com o jovem rico. É exatamente, não houve rendição ali. O cara era um corretíssimo, era um cara exemplar. Tanto era que era exemplar, que a Bíblia diz que Jesus o amou, porque viu nele integridade, mas foi para o inferno. Amados, as coisas não acontecem mais como antigamente, por causa dessas três coisas. Perdemos a visão do céu, nós não nos humilhamos mais diante de Deus, somos arrogantes, pretensiosos, soberbos. Nós não nos humilhamos mais. Humilhar para quê? Não nos humilhamos porque nossos olhos estão aqui, nesta terra ainda. E por fim, por não nos humilharmos e por não termos a visão dos céus, a nossa entrega é superficial, irmãos. Eu vou até aqui. Deus, aqui é meu limite. Até aqui que eu vou. Isso não é rendição incondicional. Entendem? Quando eles oravam, o chão tremia. Porque quando eles foram dispersos, a Bíblia diz que eles foram espalhados pelo mundo todo da época. E evangelizavam mais ainda e ganhavam mais pessoas. Muitos deles foram mortos. Eu não estou falando de apóstolo, não. Estou falando de irmãos comuns dentro da igreja, cheios do Espírito Santo. Deus os inundava, os enchia, porque nada mais importava para eles do que isso.
Gente, cadê a nossa visão do céu, irmãos? Perdemos a visão. E a igreja está nesse estado deplorável que se encontra hoje. Precisamos rogar a Deus, suplicar a Ele, implorar a Ele misericórdia para as nossas vidas. A começar deste púlpito aqui. Precisamos nos ajoelharmos diante de Deus, clamarmos a Ele por piedade, por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos vivendo os últimos dias desta terra, irmãos. Falta um pouquíssimo. Não vou falar isso aqui porque depois posso ser até condenado. Mas falta pouquíssimo tempo para o encerramento de todas as coisas. E onde está o nosso cristianismo que alvoroça? O nosso cristianismo que balança, que sacode, que incomoda. Você tem que incomodar, meus irmãos. A sua presença ela tem que se tornar incomodativa. De que forma? Saindo quebrando as coisas? Não! Você entra num ambiente onde está todo contaminado pelo pecado e as pessoas chegam para você e te dizem assim: vamos parar um pouquinho, porque o camarada chegou, não é legal, não dá para falar. Vou encerrar só com uma experiência curtinha. Trabalhei numa grande empresa de tecnologia aqui no Brasil e trabalhava na área comercial, e lá nós tínhamos aquelas campanhas naturais de área comercial que todo mundo conhece. Muito bem, essa empresa de tecnologia, lá nessa área onde eu trabalhava, ela criava motivos mensais, tá? Por exemplo, Páscoa botava um coelho, alguma coisa assim, e criava uma campanha em cima desse motivo. Eu me lembro muito bem que a liderança ali da empresa resolveu fazer um desses motivos seria o Halloween, né? Uma coisa maligna que foi importada. E iam fazer toda essa motivação, mas eles chegaram para mim, prestem atenção nisso, queridos. Eles sabiam quem eu era. E eles chegaram para mim e falaram assim: Cleiton, você se importa se nós usarmos esse motivo? Parem para pensar, a minha presença ali incomodava. Eu estava incomodando eles. Quem era o Cleiton? E quem é o Cleiton para se pedir autorização de alguma coisa? Uma empresa gigantesca daquela. Ah, e aí o cara chega para você e diz assim: você se importa se nós fizermos isso? Entenderam o que eu estou falando? Precisamos incomodar, precisamos alvoroçar novamente, mas só vamos fazer isso, irmãos, a partir da visão do céu. Se nós não tivermos essa visão, esquece. Você pode pular nas tamancas, você pode fazer o que você quiser, não vai adiantar absolutamente nada. Tem que ter a visão do céu, humilhação e depois uma entrega verdadeira. Chega diante de Jesus e diz: Senhor, estou aqui estendido no chão para te declarar um negócio. Eu não sou mais meu, não sou mais meu. Tem um hino isso, que fala sobre isso. Eu não sou mais meu. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé, queridos?